Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está novamente aqui, aprendendo e ensinando matemática com você. E aí, a gente tem aprendido bastante coisa? Com certeza, porque toda aula tem sempre uma novidade. E o que será que nós vamos ver na aula de hoje? Acompanhe na tela com a professora. Vamos revisar alguns conteúdos do primeiro trimestre. Isso significa que nós vamos estar revendo algumas coisas que a gente já viu nas aulas. Então, fique bem ligado e antenado para responder e resolver todas as questões que aparecerem durante a aula. Nós vamos estar fazendo uma revisão. Para começar a nossa aula, nós vamos ter aqui, só para esquentar, veja na tela o que vai começar a nossa aula hoje. O que é o que é? Vamos ver se a gente está bem esperto e prestando atenção em todas as informações antes de responder? Vejam lá. Nasce grande e morre pequeno? Que será que já nasce grande e morre pequeno? Pensando lá, você já respondeu? Vamos ver então. Você acertou se você disse que a resposta é o lápis. O lápis nasce grande e conforme eu vou apontando, ele acaba ficando pequeno. Então, ele morre pequeno. E aí, você tem cuidado dos seus materiais? Tem cuidado dos seus lápis? Não fica apontando muitos lápis? Isso é muito importante para a gente sempre ter lápis de cores diferentes e aproveitando o nosso material. Esse lápis hoje vai nos ajudar a fazer algumas atividades durante a aula. Deixa o seu lápis aí com uma ponta bem bonita para você deixar o seu caderno cada vez mais caprichado. E aí, como nós estamos revendo conteúdos, vamos ver qual seria o conteúdo que nós vamos relembrar neste momento com a ajuda do nosso lápis, porque nós vamos escrever no nosso caderno. Deixa o caderninho aí junto com você. Vamos lá? Vejam lá, nós temos aqui na tela vários legumes. E aí, tá fácil da gente contar todos esses legumes? Então, nós vamos trabalhar contagem. Como ficaria mais fácil para eu organizar e contar todos os elementos que tem aqui na tela? Vamos ver lá. Será que eu consigo contar de uma forma todos já? Vamos organizar para ficar mais fácil a contagem. Vamos ver lá. Ó, eu tirei todos os outros e deixei só os rabanetes. Não fica mais fácil de contar para sabermos quantos rabanetes tem? Vamos lá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que eu conto, eu coloco um número indicando a quantidade que eu estou contando. Então, o número que representa a quantidade de rabanetes é o número 5. Foi fácil. Vamos ver agora. Olha lá. Agora só tem as cenouras. Vamos contar as cenouras junto com a professora? Comece lá. 1, 2, 3, 4 cenouras. Ficou fácil de contar quando eu separei e só numerei as cenouras. Então, eu já sei quantas cenouras eu tenho? Sim. Quantas cenouras nós encontramos? 4 cenouras. Muito bem. Tinha só rabanetes e cenouras? Não? Então, vamos ver lá. As batatas. Vamos contar as batatas? 1, 2, 3. Então, significa que você está treinando contagem porque você está contando muito bem cada um dos legumes que aparecem na tela. Parabéns! Quantas batatas? 3 batatas. Então, vamos ver lá. Tinham rabanetes, cenouras, batatas e o que mais tinha lá? Milho, o milho verde. Quantos milhos tinham? 1, 2. 2 milhos. Então, nós já conseguimos. Ainda tinha mais alguma coisa naquela tela? Tinham várias coisas. Vamos ver lá? Ah, tinha também o pepino. Quantos? 1. Agora que nós contamos separados cada um dos legumes que apareciam na tela, nós já treinamos um pouco da nossa contagem. Então, vamos ver lá. Tinha um pepino, milho verde, batata, cenoura e rabanete. Só conferindo e lembrando o que nós contamos lá. Quantos pepinos? 1. Então, vou colocar uma bolinha ali que representa a quantidade que tem de pepinos. E o número, o símbolo que representa esta quantidade. 1. Os milhos, 1,
2. Qual é o número que representa essa quantidade? 2. Aí nós estamos agora organizando numa tela só uma forma mais fácil para contar todos aqueles legumes que apareceram no início. E as batatas? 1, 2, 3. Então, a quantidade e o símbolo que representa essa quantidade, 3. Para cada uma das batatas que nós contamos, colocamos uma bolinha. Vamos fazer a mesma coisa com a cenoura, que nós já fizemos com o milho e com o pepino. Vamos lá? As cenouras tinham 1, 2, 3, 4. E o símbolo que representa a quantidade, 4. E aí os rabanetes, que foi o primeiro que nós contamos, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5. Você chegou nessa quantidade também? Foi mais fácil de contarmos desta maneira? E aí, conseguimos contar? Ótimo! Se nós contamos, então agora nós vamos olhar aqui junto com a professora na bancada, porque nós temos a mesma representação que nós fizemos lá nos slides. Contamos os legumes e agora a professora representou eles aqui na bancada, para ficar mais fácil para a gente poder fazer o registro no nosso caderno das quantidades e a contagem que a gente fez juntos. Vejam lá. Então, aqui nós temos o pepino, o milho, a batata, a cenoura e o rabanete. Igualzinho estavam nos slides. E aí, as bolinhas que representam a quantidade. Então, aqui eu tenho 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, o 3, 1, 2, 3, 4, número 4, 1, 2, 3, 4, 5, o número 5. E agora, você consegue fazer esta representação no seu caderno para ficar registrado as quantidades desta maneira que nós contamos? Vamos fazer junto com a professora lá no nosso caderno. Então, vamos ver lá. Você pede para alguém que está aí junto com você para colocar a data em que você está realizando a atividade junto com a professora. É muito importante você registrar essa data de hoje que você está fazendo a atividade com a professora, certo? Alguém ajuda e lembrem-se lá, na primeira linha, nós vamos escrever a palavra data. Se você estiver sozinho, você já tem ela escrita em outra página do caderno, você já consegue copiar também. Aí você vai colocar o dia, separando o mês e o ano que nós estamos. Esta parte nós fazemos em todas as aulas, então tá fácil da gente ir memorizando e fazendo também no nosso caderno, organizando o caderno. Nós vamos representar no caderno juntos as quantidades. Então vejam lá, nós tínhamos primeiro o pepino, que era 1. Nós não vamos desenhar o pepino. Se você quiser desenhar, não tem problema, mas a professora não desenha tão bem assim. Então, nós vamos fazer a representação da quantidade. Então, nós vamos colocar lá. Se nós temos um pepino, nós vamos desenhar uma bolinha que representa a quantidade 1. Na linha de cima, você desenha a sua bolinha. Na linha de baixo, na mesma direção, você coloca o número. Lembrem-se que o número bem feitinho é feito devagar, com capricho e não tira o lápis do papel até terminar o número. Combinado? Conseguiu fazer a sua representação da quantidade 1? Para ficar parecido com o da professora que apareceu no slide ou na bancada, você vai fazendo devagar usando as linhas do caderno, que ele vai ficar também bem bacana. Nós tínhamos lá 2 milhos. Você já conseguiu fazer o pepino, representar a quantidade? Então, agora vamos representar a quantidade do milho. Quantos milhos tinham? 2. Então, quantas bolinhas eu tenho que desenhar representando a quantidade 2? 2 bolinhas. Preste atenção que você vai fazer uma bolinha na linha em direção à bolinha do número 1. E na linha de baixo, onde você colocou o número 1, você vai fazer mais uma bolinha. Por quê? 1, 2. E aí, embaixo da bolinha, você vai representar o número 2. Lembre-se que o número 2 é um número elegante, que começa lá em cima na curvinha, vai descendo e faz a voltinha, cortando até terminar. Ele é um pouquinho mais difícil de traçar, mas logo, logo você vai estar fazendo ele muito bonito no seu caderno, certo? Não desanime. E quem já está caprichando, parabéns, continue assim. Então, nós representamos a quantidade dos pepinos, 1 pepino, 2 milhos e aí nós tínhamos 3 batatas. Para 3 batatas eu preciso desenhar quantas bolinhas?
3. Muito bem, vamos desenhando junto. Pintar você pode ir pintando depois para deixar o seu caderno bem bonito e caprichado. Vamos lá. 1, 2, 3. Uma em cada linha. Então, agora na linha de baixo eu vou colocar o número 3. Lembrem-se que o número 3 está voltado para a margem do caderno, porque se ele virar para o outro lado, ele vira uma letra. Então, presta atenção lá para não errar a escrita do número. Então, nós temos aqui a representação da quantidade de 3 batatas. Depois das batatas, nós tínhamos as cenouras. Quantas cenouras? 4. Então, nós temos que fazer quantas bolinhas? 4. Vamos usar 4 linhas, porque é uma bolinha em cada linha. Olha lá. 1, 2, 3, 4. E aí embaixo nós vamos colocar o número que representa esta quantidade, 4. Veja como está ficando bonito o seu caderno, as linhas estão sendo ocupadas e você está representando as quantidades corretamente. E depois, por último, que nós estamos representando por último, mas nós contamos primeiro, que eram os rabanetes. Quantos rabanetes? 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E aí o número 5, ele começa, vai, volta e faz a voltinha. Então, nós temos a quantidade 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas no nosso caderno. E para que ele fique sempre bem caprichado, bem bonito, deixa uma linha em branco e faz uma linha colorida. A linha colorida você pode estar pintando ou fazendo algum desenho. Para ficar mais rápido e mais visível para você, a professora vai fazer uma linha colorida com uma cor qualquer que ela vai escolher. Então, vamos lá. Ó, eu vou fazer uma linha curva aqui, ó, cheia de curvinhas, mas com uma outra cor, um lápis de cor, para ficar separando a minha atividade, certo? Conseguiu terminar junto com a professora? Esta atividade foi fácil, nós estamos relembrando alguns conteúdos, certo? Vamos ver lá então. Se nós estamos relembrando, tem outras coisas que nós precisamos ir revisando, relembrando, que nós já vimos nas aulas. Então, nós vamos ver ainda trabalhando com quantidade, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Acompanhe aqui na bancada a professora. Vamos separar aqui, ó. Que esse a gente já contou, já viu as quantidades e já representou no nosso caderno. Então, vamos ver aqui outra forma de representar as quantidades. Então, eu tenho aqui, vou começar daqui, ó. Acompanhe lá com a professora. Aqui nós temos o número 1. Então, nós temos a quantidade 1. É um quadradinho, o número 1. Se eu aumento a quantidade, ó, 1, 2, eu vou ter o número 2. Aumentando a quantidade, eu vou ter o número, ó, 1, 2, 3. Então, sempre está aumentando um quadradinho, muda uma nova quantidade. Então, sempre tem mais uma nova quantidade. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, está aqui a representação do número 4. Então, vimos que nós estamos aumentando. Vou colocar aqui para o lado de cá, para ficar mais fácil de você acompanhando o número sempre lá no finalzinho. Certo? Vamos lá. Se eu aumento 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu tenho a quantidade de quadradinhos, 5. Se eu aumentar mais um, que número eu vou ter? Ótimo, você está muito atento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu tenho 6. E aí? Se eu aumento mais uma quantidade, mais um quadradinho, estou aumentando sempre 1, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quadradinhos. E se eu colocar mais um quadradinho, eu vou ter uma nova quantidade. Qual é essa nova quantidade? Vamos ver lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se eu acrescentar mais um quadradinho, eu vou ter o quê? Uma nova quantidade. Que número eu vou formar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
9. Então, agora eu tenho aqui a representação das quantidades de 1 a 9 e eu estou observando que cada vez que eu coloquei mais um, acrescentei mais um, eu tenho uma nova quantidade, um novo número que representa essa nova quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E estes números, as quantidades, permitem que a gente faça adições que não sejam de 1, sempre acrescentando mais um. Eu posso acrescentar quantidades diferentes. Vamos ver lá. Se eu pegar quantidades diferentes, então vamos ver assim. Eu vou pegar a quantidade 1. Então, eu tenho aqui, ó, 1. E vou colocar o número que representa esta quantidade, 1. Só que agora eu vou acrescentar uma outra quantidade junto com ela. Vou pegar aqui, ó, o número, que número que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar aqui o número 5. Então, eu tenho duas quantidades diferentes. Como eu disse para vocês que nós vamos estar juntando duas quantidades diferentes, nós vamos usar o símbolo da operação da adição. É mais. 1 mais 5 é igual a quanto? Juntando essas duas quantidades. Vamos colocar aqui mais do ladinho. Juntando as duas quantidades, que número eu vou formar? Qual é a minha nova quantidade? Você está contando? Conseguiu chegar no resultado? Vamos lá? Ó, então, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu junto as duas quantidades, eu tenho o total, o novo total, que é 6. Vamos conferir aqui, ó, eu tenho o quadradinho do número 1 e tenho a barrinha que representa os 5 quadradinhos. Elas juntas vão formar o número 6, ó. E aqui que a gente consegue verificar bem certinho, ó, juntando todos as duas quantidades, o meu novo total. Observou lá? Vamos treinar mais uma vez este mesmo processo de somar duas quantidades, juntar? Vamos lá. Nós vamos pegar agora um novo total. Então, nós temos agora um 3. E nós vamos juntar, ó, então eu tenho a quantidade 3. Vou juntar com mais uma nova quantidade. 1, 2, 3, 4. Então, agora eu tenho o 4. Como que nós estamos fazendo? Nós estamos juntando duas quantidades. Então, tem o 3, muito bem, mais, porque eu estou juntando, é uma adição, 4. É igual a quanto? E aí, qual que é o meu novo total? Juntando as duas quantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu novo total é 7. E aí, é 7 mesmo? Vamos conferir com a barrinha do 7? Olha lá. Juntando 3 mais 4, eu tenho 7. Conferido as quantidades? Sim. Então, vejam lá, aqui nós contamos com quadradinhos com este material aqui. Mas nós podemos contar com tampinhas, nós podemos contar com palitos, nós podemos contar com os nossos dedos, podemos contar até com os nossos lápis de cor. Vou colocar aqui, ó, as duas contas que nós fizemos juntos, adicionando duas quantidades. Então, nós temos lá duas quantidades. Vamos fazer este registro no nosso caderno, as duas contas que nós fizemos aqui. Vamos juntos, devagar, caprichando nos nossos números, fazer o registro lá no nosso caderno. Lembrem-se que nós deixamos uma linha colorida no caderno. Então, vejam lá. Como nós deixamos a linha para separar, a nossa atividade vai começar na próxima linha em branco, certo? Se você quiser pular uma linha aqui em branco para deixar aqui, ó, separado bem a atividade, você pode também, não tem problema. Nesse começo, até a gente treinar bem, até é importante deixar as atividades bem espaçadas. Qual era a nossa primeira quantidade lá, que nós vamos fazer o registro? Ó, número 1, sobe 10. Qual é o sinalzinho da operação que nós estamos trabalhando, da adição? É o sinal de mais, que é uma cruzinha lá. Então, 1 mais. Agora eu tinha a quantidade 5 no material. Faz um 5 bem bonito e caprichado. Fez lá? Ótimo.
o sinal que vai indicar uma igualdade, igual 1 mais 5 é igual a 6, que nós tínhamos contado com o material junto com a professora, 6. Então, este registro você vai ter aí no seu caderno. 1 mais 5 é igual a 6. Certo lá? Ótimo. Pula uma linha e nós vamos para a nossa próxima conta lá, que nós tínhamos feito na bancada. Qual é o número? 3. Então, vamos lá. Ó. Número 3, lembrando que presta atenção no ladinho que ele faz as duas curvinhas para não errar. O sinal que indica a operação que nós estamos trabalhando de juntar duas quantidades, ou seja, a adição. E aí nós temos mais 4. Então, faz o número 4. Desce, vai para o lado, sobe, desce na mesma linha para não fazer duas perninhas aí no 4. Faz bem bonito e caprichado. Igual, o sinal que representa uma igualdade. Então, essas duas quantidades, 3 mais 4 é igual a 7. Muito bem. Então, nós vamos fazer o número 7 e não esqueçam de cortar o meinho dele, para deixar ele bem bonito e elegante. Todos os números ficam bem bonitos lá no nosso caderno. Aqui terminou a atividade, pula uma linha em branco e a próxima linha colorida. Mas se você não tiver o lápis colorido, só está com o lápis de escrever, não tem problema. Faz uma linha diferente, separando as tuas atividades. E aí, você vai, na hora de voltar para você estudar ou rever o conteúdo, você vai conseguir separar muito bem as duas ou as várias atividades que você tem no caderno. Não ficam tudo misturado. Começa a se organizar desde pequeno, certo? E nós estamos hoje fazendo revisões, relembrando alguns conteúdos do primeiro trimestre. E ainda não revimos todos eles. Durante a semana a gente vai estar vendo. Vamos ver mais uma coisinha que nós vimos aqui nas nossas aulas de matemática durante esse primeiro trimestre? Vamos junto com a professora? Então vejam lá, depois que a gente fez os dois registros, quem está terminando tudo bem, termina com capricho os números, presta bem atenção, começou a pintar suas bolinhas? Não tem problema, capricha aí no seu caderno. Se não der tempo de pintar agora, pinta outro momento. O importante é deixar o caderno sempre muito bem caprichado, certo? E aí nós vamos lembrar uma outra coisa que nós vimos durante o trimestre. Para a gente relembrar, antes de nós fazermos a atividade junto com a professora, acompanhe lá na tela o que será que nós vamos estar relembrando neste momento. Então, nós vamos estar lembrando figuras geométricas espaciais. Você lembra quais são elas? Algumas, os nomes são difíceis, mas nós vamos devagar aprendendo e memorizando. Nas figuras geométricas espaciais, nós conhecemos o cubo, que é um bloco retangular com um nome especial, porque ele tem todos os lados iguais, né, e todas as faces quadradas com a mesma medida, certo? Então, ele é uma figura, um bloco retangular especial. Nome, cubo. Nós também vimos que o bloco retangular tem os lados, né, que formam, são 4 lados que formam a face, 2 lados maiores iguais, 2 lados menores iguais também, o bloco retangular. Aquela caixa de creme dental, a geladeira que nós falamos naquela aula, que lembram o bloco retangular. Nós também vimos o cone. O cone tem aquela base, né, circular, tem uma face arredondada, mas ele termina no vértice, naquela pontinha lá em cima. Lembra um chapeuzinho de aniversário, ou copinho do sorvete e outras coisas que nós lembramos lá na nossa casa. Nós vimos também o cilindro. Lembram do cilindro? Os potes de creme, às vezes de shampoo, algumas embalagens que nós lembramos, lembram o cilindro. 2 faces planas, circulares e a face arredondada, né? E uma outra figura espacial que nós vimos durante esse trimestre foi a esfera. As bolas, né, que a gente usa para muitas brincadeiras. E aí, nós vimos que essas figuras, nós encontramos muitas representações semelhantes a elas. E as representações que nós lembramos, às vezes estão em coisas que nós temos em casa, em objetos, em alguns momentos a gente pode estar prestando atenção nelas próximos da gente.
Vocês lembram lá? Vamos ver, acompanhar junto com a professora aqui na bancada. Nós temos aqui uma atividade para fazermos juntos. Você vai me ajudar e a professora vai fazendo aqui, prestando atenção nos detalhes que vão nos dizer qual é a representação ou o que esta figura lembra, qual das figuras geométricas que estamos lembrando ao olhar estas imagens aqui. Vamos ver lá. Lembrando aqui, a professora colocou número 1 para o bloco retangular, número 2 para o cilindro, número 3 para o cone, o número 4 para o cubo e o número 5 para a esfera. Lembrando, nós já vimos as figuras, já relembramos os nomes delas e aqui elas estão com um número. Por que elas estão com um número aqui? Porque cada vez que eu encontrar aqui embaixo uma figura que lembra o bloco retangular, eu vou colocar nela a etiquetinha com o número 1, certo? Vejam lá. Olhando as figuras, você vai lembrando ou buscando a semelhança com as figuras geométricas. Vamos olhar esta primeira aqui, uma latinha de atum. Ela tem o formato que lembra o quê? Um bloco retangular, um cilindro, um cone, um cubo ou uma esfera? O que esta latinha lembra? Um cilindro, ótimo. Que número tem o cilindro? Número 2. Então, do lado da etiquetinha da latinha de atum, nós vamos colocar o número 2. Tá aqui, o número 2. E assim nós vamos fazer com as outras figuras. Vamos ver aqui, ó. Já aproveitando embaixo aqui da latinha de atum, o que nós temos? Nós temos uma caixa, uma embalagem. Poderia ter qualquer coisa aqui dentro da caixa. Mas o que importa para nós é a forma, a representação dela. Qual das figuras geométricas ela nos lembra? Vamos ver lá. Seria um bloco retangular? Olhando lá na imagem. Um cilindro, um cone, um cubo ou uma esfera? Ela lembra um bloco retangular, 2 lados maiores iguais, 2 lados menores iguais em todas as faces desta figura. Qual é o número que está aqui no bloco retangular? Aí a gente já vai treinando quem já memorizou muito bem cada um dos números. É o número 1. Então, nós vamos colocar o número 1 ao lado da figura que nós estamos aqui buscando a semelhança, a representação dela. Então, a caixa. Seguindo a caixa, nós temos aqui uma lata, né? Que é uma embalagem que tem algum produto dentro dela. O que importa para nós? A forma que esta lata tem, esta embalagem tem. Ela lembra qual das figuras geométricas? Vamos ver lá em cima. O bloco retangular, o cilindro, o cone, o cubo ou a esfera? Ótimo! Então, ela lembra um cilindro. Que número tem no cilindro? O número 2. Qual é o número que eu vou colocar aqui na etiquetinha? O número 2. Como a gente já está bem craque, a gente vai observando o número e vai colocando a representação correta. E aí, próxima figura que nós vamos ver aqui, ó. Nós temos um dado. O dado é aquele caso especial. Lembra qual figura mesmo? Já descobriu lá? Ótimo! Um cubo, que é um bloco retangular que tem um nome específico para ele, um cubo. Que número nós temos no cubo? Nós temos o número 4. Ótimo! Então, do lado da etiquetinha do dado, nós vamos colocar o número 4. Ótimo! Já nominamos todos? Ainda não numeramos. Vamos ver aqui ao lado do dado, nós temos uma bolinha de tênis. Esta bolinha, ela lembra qual das figuras geométricas? Ela lembra a esfera. Ótimo. A esfera tem qual número? A esfera tem o número 5. Então, o número 5. Nós vamos colocar ao lado da bolinha de tênis. Viu como você já está sabendo os números e bem certinho como é o traçado de cada um? Ó, nós temos aqui um papel toalha, né, que a mãe às vezes usa na cozinha, a gente usa também muitas vezes para limpar a mão, em outras coisas também. Então, este formato que tem este guardanapo aqui, ó, ele tem o formato de um
cilindro, o papel toalha. Então, vejam lá, um cilindro. Olhando aqui, cadê o cilindro? O número do cilindro é 2. Então, nós vamos colocar lá no papel toalha o número 2. Então, vamos colocar 2. Aqui, ó, ficou sem a etiquetinha ainda. Aqui, ó, que é este aqui? Olha lá, às vezes a gente usa nas aulas o globo terrestre. E o globo terrestre, nessa representação, ele lembra quem? Ótimo, ele lembra a esfera. Então, vamos colocar lá, que número que tem a esfera? Número 5. E aqui nós temos uma latinha também, uma embalagem, que guarda alguma coisa, né? Um alimento, pode ser. Ela tem o formato do quê? Veja lá se você descobre. Treinou mais uma vez a palavra cilindro, então a forma de um cilindro. Que número tem no cilindro? Número 2. Então, vamos colocar lá, número 2. Aqui, a laranja tem a forma do quê? Bloco retangular, cilindro, cone, cubo ou esfera? A esfera. Que número tem a esfera? Número 5. Então, nós vamos colocar lá o número 5 na etiquetinha dela. E aqui é uma caixa também, só que essa caixa tem uma característica diferente, porque todas as faces são iguais, todos os lados têm a mesma medida. Então, no caso, ela é um cubo, muito bem. Que número tem o cubo? 4. Joia! Então, vamos colocar aqui o número 4. Ainda temos duas aqui. Você já descobriu quais são? Vamos lá. Qual é esta embalagem, neste formato, lembra qual das formas? Cilindro. Então, o número... Você já gravou até o número do cilindro? Porque nós marcamos vários cilindros na nossa imagem. E aí, mais aqui, ó, uma embalagem de leite longa-vida, ou qualquer outro produto que vem na caixinha nesse formato, ela tem o formato de um bloco retangular, porque tem 2 lados maiores iguais e 2 lados menores iguais. Que número nós colocamos no bloco retangular? O número 1. Ótimo! Então, nós temos aqui o número 1. E aí? Conseguiu observar as características, prestar atenção nas formas que nós estávamos usando e relembrando dos conteúdos que nós vimos durante esse trimestre? Legal! Então, durante esta aula, nós conseguimos lembrar, rever algumas coisas. Vamos ver lá na tela se nós conseguimos ver. Então, queridos, hoje nós relembramos contagem, adições e figuras geométricas. Até a nossa próxima aula de revisão, nós já estamos aí lembrando muitos conteúdos. Fique atento em todas as aulas, em todos os momentos em que nós estamos ensinando e aprendendo matemática, juntos com a professora Luzia. E até lá! Vem aí, arte! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de arte de hoje? E olhe só, hoje nossa aula é uma revisão. O que será que quer dizer essa palavra revisão? Vocês sabem? Revisão quer dizer que nós vamos revisar, relembrar tudo que a gente já aprendeu desde lá o começo do ano, as primeiras aulas de arte que nós tivemos até a aula passada, né? E até chegar nessa aula de hoje. Então, hoje nós vamos relembrar tudo que a gente já aprendeu, certo? Tá preparado aí? Então, vamos colocar a cabecinha para funcionar, a memória para funcionar e recapitular tudo que a gente já aprendeu e guardar direitinho aqui dentro, certo? Vamos ver quais são os objetivos? Antes dos objetivos, a professora vai dar um tempinho para vocês pegarem alguns materiais que a gente vai precisar usar nessa aula. Então, pega lá um caderno, o lápis, a borracha, o lápis de cor, se você tiver. E uma coisa importante também, ó, um copo de plástico, que a gente também vai usar para uma prática nossa, certo? A professora vai dar um minutinho para você juntar essas coisas, deixa aí do ladinho, vai prestando atenção na aula e a professora vai falando que momento que nós vamos utilizar tudo isso, certo? Então, corre lá buscar.
Pegou aí? Então deixa aí separadinho, certo? Agora sim, vamos para os objetivos da nossa aula. Então, quais são os nossos objetivos? Relembrar o que é arte e como ela surgiu, relembrar o que é arte visual, relembrar o que é teatro, relembrar o que é música, relembrar o que é dança e praticar as 4 linguagens da arte, que é o melhor, né? A gente colocar tudo isso em prática. Vamos olhar aqui então na mesa, a professora colocou alguns símbolos que já são conhecidos de vocês, né? Olha aqui, que símbolo é esse, será? O símbolo da arte visual, né? Aqui é uma aquarela que o pintor usa para a pintura, né? Coloca as tintas, ali o pincel, né? Que ele usa para pintar. Então, esse símbolo lembra sempre a arte visual que nós estudamos, né? Durante todas as nossas aulas. Aqui, esse símbolo aqui, as 2 máscaras, né? Uma que está triste e a outra que está feliz. Elas lembram qual tipo de arte? O teatro, né? A arte de representar, que a gente já vai relembrar bem certinho. Aqui, esse símbolo aqui é uma nota musical, então nos lembra a música, né? E por último, nós temos esse símbolo aqui, que são 2 pessoas dançando, né? Um homem e uma mulher dançando, e esse símbolo nos lembra a dança. Certo? Conseguiram lembrar aí todos os nossos símbolos da arte? Aqui eu vou mostrar para vocês, o vovô Joaquim não pôde vir hoje, mas ele passou por aqui antes de ir para o compromisso dele e deixou uma mala. O que será que ele trouxe aqui nessa mala? Vamos ver juntos? Então eu vou abrir agora essa mala aqui com vocês e a gente vai ver o que tem aqui dentro. Coisas interessantes. Vamos lá. O que será que é isso aqui? É uma fantasia, né? Uma fantasia de Branca de Neve, 7 anões. Conhece essa história? Isso! Uma fantasia. Com qual será símbolo que combina essa fantasia que nós já aprendemos? Onde será que nós usamos essa fantasia? Que tipo de arte que nós podemos fazer com ela? Vamos olhar aqui? Quem falou que é o teatro, acertou. Olha aqui, ó. A arte de representar, né? Representar personagens é o teatro. Aqui, muito bem. Vamos ver o que mais que ele deixou aqui para nós. Aqui. O que é isso aqui? Tambor. Com qual símbolo que combina esse tambor? Isso, com a música, aqui com o símbolo da música. Muito bem. Vamos ver o que mais tem aqui. E aqui? Um quadro, né? Uma tela pintada, né? Com qual símbolo combina esse quadro mesmo? Isso, com o símbolo da arte visual. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aqui, olha. Lembram dessas sapatilhas? Lembram? Com qual símbolo que elas combinam? Quem que usa elas? Isso, os dançarinos. Muito bem. Estão conseguindo lembrar aí das nossas aulas com todos esses objetos? Olha, tem mais um pouquinho aqui. Olha lá, ó. Com quem que combina esse aqui? Quem é esse aqui? É a máscara do Homem-Aranha. E com qual símbolo que combina? Isso, com o teatro. Quando eu coloco ela, eu imito o Homem-Aranha, né? Tem mais algumas coisas aqui. Aqui, ó. Esse aqui também é um instrumento musical. O nome dele é cachixi. Com qual símbolo que combina? Isso, com a música. Muito bem. Aqui, olha só. Para que eu uso esse aqui? Isso, para dançar, né? Então, combina também com a dança.
E olha aqui a última coisa que o vovô trouxe. Ah, mas esse vovô, olha só, trouxe uma toalhinha. Garanto que foi a esposa dele que fez. Olha que bonito. Essas florzinhas aqui, esses bordados. O que nos lembra? Isso, a arte visual. Aquilo que nós admiramos, né? Achamos bonito. Muito bem. Olha só quanta coisa, né? E tudo isso nos ajuda a relembrar aquilo que nós já trabalhamos em nossas aulas. Vamos ali então para a tela para a gente conversar mais um pouquinho? Então, o que nós acabamos de ver são as 4 linguagens da arte, né? A arte visual, olha lá uma menininha pintando, né? O teatro, olha lá o menino imitando o Superman. A música, o menino tocando violão. E a dança, olha lá as crianças dançando, né? Então, com tudo isso, vocês conseguem lembrar o que é a arte? A gente fez essa pergunta, a professora fez essa pergunta para vocês lá na primeira aula. O que é a arte? Vocês lembram? O que é mesmo a arte? A arte é um meio pelo qual os seres humanos se expressam. É uma maneira de nós nos expressarmos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ideias, nossas emoções. Eu posso expressar a arte através dessas 4 linguagens. Eu posso expressar a minha arte, aquilo que eu estou pensando ou sentindo através de um desenho, de uma pintura. Ou então eu posso expressar que eu estou muito alegre, começar a dançar ou cantar. Ou até representar algo que eu esteja sentindo no teatro. Então, a arte é um meio de nós nos expressarmos, é uma expressão humana. Olha só que legal, né? E como será que ela surgiu? A gente também já viu isso, vocês conseguem lembrar? Lembram lá das primeiras aulas? Quem será que inventou a arte? Olha só, se a arte é uma maneira das pessoas se expressarem, a arte vem do ser humano. Olhem lá, o ser humano ele é capaz de produzir a arte. É diferente, por exemplo, da natureza. Na natureza existem coisas muito bonitas, né? Como ali está aparecendo para vocês. A taça da Vila Velha, uma casinha que foi construída pelo João de Barro. Mas isso não foi obra do ser humano, não foi o ser humano que fez. Foi a própria natureza que fez isso. Então, a natureza não produz arte como nós. Somente nós, seres humanos, podemos produzir a arte, certo? Então, se o ser humano que produz a arte, com quem que começou a arte? Com os primeiros seres humanos que existiram, não é mesmo? Lá na pré-história, a arte teve sua origem, que nós já vimos nas outras aulas, né? Então, olha lá, a origem da arte, né? Os primeiros seres humanos, os homens das cavernas, começaram lá, ó, a produzir, a pintar, né? Fazer pinturas nas pedras das cavernas. E essas pinturas mostram para nós o tipo de arte que eles já faziam. Por exemplo, ali, arte visual. Aqui, olha, eles também começaram a representar, né? Quando eles iam contar uns para os outros como que foi a caçada, por exemplo, eles já estavam praticando as primeiras representações teatrais. Ali também eles usavam a dança em rituais, né? Usavam ali os objetos que eles já tinham ali na natureza, né? Os elementos da natureza para produzir a música. E também no seu dia a dia, nos seus rituais ali, eles usavam também a dança. Então aí começou a surgir as primeiras manifestações das 4 linguagens da arte. Arte visual, teatro, música e dança, certo? Lembraram de tudo isso? Olha quanta coisa a gente já aprendeu, não é mesmo? Então, o que é a arte visual? Vamos ver se todo mundo conseguiu guardar bem certinho na cabeça o que é a arte visual? A arte visual é produção artística que pode ser admirada por meio da observação, por meio da nossa visão. Então, vamos observar essas imagens aqui. Olha lá, tudo aquilo que eu vou admirar, né, com a minha visão, eu chamo de arte visual, já é o nome, né? Arte visual. Então, olha lá, a menininha está pintando, a gente admira, acha bonito, né? Ali outra pintura, uma escultura, olha que bonito. Um artesanato, igual a toalhinha que o vovô deixou pra gente, né?
Olha lá, uma gravura, uma fotografia, uma arquitetura. Quando vai ser construído algum lugar, assim, algum prédio, uma casa, sempre existe uma pessoa chamada arquiteto. E ele precisa desenhar, fazer uma arte visual antes que isso seja construído. Então, também nós chamamos de arte visual aquilo que é a arquitetura, que está relacionada a construções. E olha lá, colagem com folhas também é um tipo de arte visual. Nós podemos fazer colagem com várias coisas, né? Mas você pode estar se perguntando, mas professora, se a arte visual precisa da visão para que a gente possa estar admirando ela, achando ela bonita ou não tão bonita assim, né? Depende do gosto de cada um, da maneira de cada um observar as coisas. Mas e aquelas pessoas que não enxergam, será que eles não podem ver, daí admirar a arte visual? Podem sim. Existem adaptações que são feitas, né, na arte para que essas pessoas que têm, né, esse problema de não poder enxergar, possa estar admirando também a arte visual por meio do tato. Então, olha lá nessas imagens, né? Eles estão admirando com o tato, com as mãos, a arte visual, o quadro, a escultura, né? Adaptado para que também essas pessoas possam admirar a arte visual. Vamos para o próximo? O que é teatro, será? Lembram o que é teatro? Teatro é a expressão artística relacionada ao faz de conta, a imitação, interpretação e encenação de personagens. Então, é quando eu estou imitando alguém que não sou eu. Lembram que a professora trouxe algumas imagens para vocês? Lembram dessa primeira imagem ali? Quem é essa aí? É a professora, né? Eu deixei de ser eu um pouquinho, por um momento, para imitar uma formiguinha, né? Então, eu assumi esse personagem, eu começo a imitar o jeito da formiguinha andar, com a fantasia ali e tudo mais. E assim começa a acontecer o teatro, nas brincadeiras também de vocês, quando vocês estão lá fazendo de conta que são médico, pirata, olha só quantas imagens legais, né? Olha aqui um guerreiro, olha lá o pirata, uma heroína, um palhaço. Então, assim que acontece o teatro, quando eu assumo um personagem, eu começo a imitar, a fazer de conta e o teatro vai surgindo. Lembram? Igual a professora mostrou ali nos objetos. A máscara do Homem-Aranha, o vestido da Branca de Neve, tudo isso nos lembra o teatro. A palavra teatro também pode se referir ao espaço físico, onde acontecem as apresentações teatrais. Então, lembra que a professora mostrou essa imagem para vocês? Olha lá, o espaço do Teatro Ópera. E lá no palco acontecem as apresentações teatrais aí, toda estruturada, com um texto, figurino, né? E é muito bom poder assistir apresentações assim. Pena que ultimamente a gente não está podendo, né? O que é dança? Nossa última linguagem, quase última, penúltima. Dança é a arte de mexer o corpo com movimentos e ritmo, criando uma harmonia própria. Professora, então se eu mexer o meu corpo assim, por exemplo, eu vou mexer minha mão, eu já estou dançando? Não, mas se eu colocar um ritmo na minha mão e começar a mexer ela e criar uma harmonia com esses movimentos, comecei a dançar? Sim, então a dança é quando eu quero expressar algo com o meu corpo, coloco um ritmo nesse movimento e começo a ganhar essa harmonia com todos os movimentos do meu corpo, expressando a minha dança. E nós vimos na aula, né, que existiram muitos tipos de dança ao longo do tempo, né? Desde lá os homens, lembra que a professora comentou? Desde lá os homens, né, pré-históricos, os homens lá das cavernas, e veio vindo no Egito, na Grécia, dança medieval, vários tipos de dança, vários estilos, olhem, observem essas imagens. Ali também, vários tipos de pessoas também dançando, todos podem dançar, né? Podem colocar o seu corpo em movimento de alguma maneira, expressando a arte da dança. Agora sim, por último, o que é música, será? Música é a arte de se expressar a partir da combinação organizada dos sons e do silêncio, com ritmo, que é a velocidade dos sons, a melodia, que é a ordem dos sons, e a harmonia, que é a união dos sons. Como assim, professora? Ritmo, melodia e harmonia. Lembram que na aula a professora comentou da música do parabéns para você? Quando nós batemos a palma lá para acompanhar o parabéns,
nós estamos fazendo um ritmo, né? Ó, batendo a palma. Aí eu começo a cantar, eu começo a fazer a melodia. Parabéns pra você nessa data querida. E tudo isso junto, que vai acontecendo, se tiver um instrumento aqui também tocando junto, forma uma harmonia, que é a união desses sons, e aí surge a música. Então, ritmo, melodia, aquilo que nós cantamos, aquilo que nós tocamos, e então a música. Vamos então agora praticar tudo isso? Vamos lá? Então, agora nós vamos praticar tudo isso que a gente viu, né? E eu quero chamar aqui a professora Kelly para me ajudar também a praticar, para não praticar sozinha, né, professora Kelly? Tudo Olá. bem? Tudo. Oi, crianças, tudo bem? Então, vamos lá. Como a gente falou por último de música, nós já vamos começar com a música, certo? E eu vou mostrar agora, professora Kelly, uma música bem fácil que eu acho que vocês aí de casa sabem. Se vocês não sabem, logo vocês vão aprender que ela é bem curtinha. E nós vamos relembrar aquilo que nós já aprendemos na aula lá de música, certo? Então a música é essa aqui, ó. Hoje à noite aqui na selva, quem dorme é o leão. Hoje à noite aqui na selva, quem dorme é o leão. Auí, auê. Lembraram dessa música? Então, vocês vão aprendendo ela, ó. Quando nós aprendemos lá na aula que existe o som e existe o silêncio. Então, quando nós falarmos assim, que hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão, nós vamos fazer silêncio, certo? Então, vamos lá. Canta aí comigo. Vamos lá, professora Kelly. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Nós aprendemos também que existem sons longos e sons curtos. Quando a gente faz assim, ó. Auí. É bem longo, né? Demora a acabar. Vamos fazer, ó. Auí. Auma, uê. E quando a gente faz auma, uê, não é mais curtinho? Então fica auí, longo, auma, uê, pequenininho. Vamos fazer longo e comprido? Então olha lá, ó. Desde o começo, fazendo silêncio, o som e o silêncio, e o auí, e o som curtinho, certo? Vamos lá? Ah, e já vamos incluir mais uma coisa, para deixar mais difícil, né, professora Kelly? Lembram que nós podemos fazer sons com o corpo? Então a professora Kelly vai aproveitar e vai fazer ali, ó. Ela vai fazer um ritmo assim, ó. 1, 2, 1, 2, para acompanhar, certo? A música. Aí nós já estamos colocando uma batida e um ritmo, certo? Então faz aí comigo, com a professora Kelly, cantando, fazendo, ó, quanta coisa que nós vamos fazer. Vamos fazer ritmo, vamos fazer som e silêncio e vamos fazer som longo e som curtinho, certo? Vamos lá. Preparados? Vamos lá! Sim. Hoje à noite aqui na selva, quem dorme é o leão. Hoje à noite aqui na selva, quem dorme é o leão. Auí, auma, uê. A gente aprendeu também, né, professora Kelly, que nós podemos fazer sons bem fortes, sons fraquinhos. Então vamos cantar a música agora bem forte? Hoje à noite aqui na selva, quem dorme é o leão. Agora bem fraquinho. Hoje à noite
também que tem sons que são agudos, fininhos, bem fininhos. E tem sons que são graves, bem grosso. Vamos cantar então primeiro bem fininho essa música e depois bem grosso? Será que vocês conseguem? Você consegue, professora? Vamos lá? Ai, 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 vamos lá. Hoje à noite aqui na selva, quem dorme é o leão. Agora bem grosso. Hoje à noite aqui na selva, quem dorme é o leão. E para terminar bem animado, auí comprido, auí, au mau mauê, auí, au mau mauê. Muito bem, joia! Então, gostaram dessa música? Gostei. Legal, né, professora? Lembra que a professora pediu para que vocês pegassem, né, o lápis de cor? Então, quando acabar essa aula, quando você tiver um tempinho depois dessa aula, você vai desenhar esse lugar, certo? A selva onde está dormindo o leão, né? Então, você vai lembrar, né, de como é esse lugar, vai tentar desenhar aí no teu caderno a selva onde mora o leão, pode desenhar o leão, pode desenhar os outros animais, praticando então a arte visual que nós já relembramos, certo? E agora nós vamos para a nossa última atividade. Lembram lá que a professora pediu para que vocês pegassem o copo? Então, peguem lá agora o copo e nós vamos imaginar o que esse copo vai se transformar. No que ele vai se transformar? Nós vamos usar a imaginação, a arte de representar, para poder imaginar no que ele pode se transformar. Vamos lá? Esse copo vai virar, vai virar um microfone, vai virar um microfone. Esse copo vai virar, vai virar um violão, vai virar um violão. Esse copo vai virar, vai virar um chapéu, vai virar um chapéu. Esse copo vai virar, vai virar um sorvete, vai virar um sorvete. Esse copo vai virar, vai virar um telefone, vai virar um telefone. Esse copo vai virar, vai virar uma luneta, vai virar uma luneta. Esse copo vai virar, vai virar um tambor, vai virar um tambor. Esse copo vai virar, vai virar um travesseiro, vai virar um travesseiro. Acorde, professora Kelly. Tá na hora de acabar a aula. Fizeram aí com a gente? Joia! Vamos ver então se nós alcançamos os objetivos da nossa aula de hoje? Olhem lá na tela então. Relembramos o que é arte visual e como ela surgiu? Sim! Relembramos o que é arte visual, relembramos o que é teatro, relembramos o que é música, relembramos o que é dança? Sim, né? E praticamos essas 4 linguagens aqui? Sim, né? Então, joinha, alcançamos os objetivos da nossa aula. E não esqueçam, olha lá, a arte é a mais bela expressão da humanidade. Tchau, tchau! Tem alguém aí? Oi, para! O que, Tibúrcia? Cadê você? Eu tô aqui, não tá vendo que eu tô aqui? Você já chegou? Eu cheguei, Tibúrcia. Ai, que legal, esparadrapo! Mas, Tibúrcia, eu tava pensando, por que a gente tá aqui, Tibúrcia? Ué, você não sabe? Bom,
Tá todo mundo esperando a gente. Todo Olha. mundo quente, Tiburcia, não tem ninguém aqui. Ei, presta atenção. Olha direitinho. Viu? Tá todo mundo sentadinho. É verdade, Tiburcia, lá atrás. Ei, vamos se apresentar pra eles, Espara. Senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, crianças e crianços. baixinhas e baixinhos. Nós somos os doutores palhaços SOS Alegria. Isso, e a gente vai nos hospitais. Tiburcia, mas isso não é um hospital, Tiburcia. Bom, Esparadrapo, nós somos especializados em besteirologia. Besteira, bobice e bobagem. A bobagem é muito importante para que você mantenha a sua sanidade nesse momento pandêmico. É verdade, Tiburcia, mas eu não sei o que é sanidade. Sanidade, Esparadrapo, é pra gente manter o equilíbrio. Tá todo mundo muito assim, chateadinho, porque tem que ficar dentro do seu quadradinho. E a gente tá aqui como besteirólogos pra mostrar que até assim pode ser muito divertido. Ai, que legal, Tiburcia, eu não sabia que era isso que a gente ia fazer aqui. E eu vou responder a sua pergunta. O que os doutores palhaços estão fazendo na escola? É verdade, quando você falou que eu ia vir pra escola, Tiburcia, eu fiquei tão animado. Eu coloquei minha melhor roupinha, Tiburcia, imaginei que eu ia brincar com um monte de coleguinha, mas... só lá dentro que tem, né, Tiburcia? É, mas isso não impede que a gente se conecte. Bom, os doutores palhaços aceitaram essa missão desse programa escola e a gente está chamando vocês para vir aprender com a gente. Sabe por quê? Por quê, Tiburcia? Porque agora, devido à pandemia do Covid-19, o mundo se transformou num hospital gigante, Esparadrapo. É verdade. E tá todo mundo agora em casa esperando a alta médica, como os pacientes que ficam nos hospitais e as crianças que a gente visitava dentro dos hospitais. Que loucura, Tiburcia. Então quer dizer que a nossa mãe é enfermeira, mas ela também é paciente. Que louco. Isso mesmo. Agora tá todo mundo esperando essa pandemia passar. E enquanto ela não passa, a gente deu um jeitinho de ficar perto de você também. E viemos aonde? Na escola, porque a escola é o lugar mais legal do mundo, Tiburcia. Eu aprendi que mesmo longe a gente pode se conectar. Porque, Esparadrapo, as conexões, a Wi-Fi, ela pode até falhar. Às vezes dá um ciricutico aí nas antenas, não é verdade? Tiburcia. Mas as conexões humanas não podem acabar. Eu aprendi uma coisa também muito importante, Tiburcia. O quê? Eu aprendi que a gente tem que sempre usar máscara. E também, quando a gente não usa máscara, é só quando a gente tá pertinho de quem? Das pessoas que moram com a gente, né, Tiburcia? Muito importante você falar sobre isso, Esparadrapo, porque nós dois, a gente só tá sem máscara porque a gente mora na mesma casa, sabe? Eu tenho que aguentar o Esparadrapo todo dia, morando junto comigo. E ela não toma banho. Eu tomo banho sim. Só de vez em quando. Tomo sim, todo sábado eu tomo banho. Não vem que não tem, Não Esparadrapo. pode, tem que tomar todo dia. Agora, se tem uma coisa que eu faço muito, é cuidar dos protocolos do Covid, Esparadrapo, da prevenção, que é lavar as nossas mães. As mães têm que lavar. Tem que né? lavar. Não é as mães, é as mãos. É Tem que- verdade. é. Não vai lavar sua A mãe, mãe que se ela vai lava ficar brava. sozinha, Tiburcia. É mesmo. Então você precisa lavar suas mãozinhas, E usar o álcool tem que gel. lavar o pé também, Tiburcia, porque senão fica com chulé. E aí você não esquece de manter o distanciamento social quando você sair da sua casa, É, né? em casa não precisa, né, Tiburcia? E usar a máscara, né? Lembrar que a gente só tá sem máscara porque mora junto, igual você aí da sua família. Mas quando a gente sair daqui, a gente vai colocar a nossa super máscara, que é a nova máscara do super-herói. Tiburcia, eu tenho uma máscara do Hulk, que vai a cara inteira e fica com o nariz pra fora, é bem legal. Não, Esparadrapo, a gente não pode ficar com o nariz pra fora agora. Não? Não, sabe por quê? Porque o Covid, que é esse vírus, ele anda flutuando por aí. E aí, Esparadrapo, se tiver alguém que tiver doentinho, sabe o que acontece? Ele pode espirrar essas gotículas que saem em forma de aerosol. Sabe quando você usa desodorante, aquele que faz... Sim. Tá? E aí, ó, você vê aquelas partículas flutuando pelo ar. Sim, você começa a tossir, porque vai na garganta. E isso, Esparadrapo. Então, a gente precisa usar máscara, porque as partículas ficam todas por aí. E aí você veste a sua máscara de super-herói para enfrentar esse vírus malvado. E nós vamos vencer. Eu entendi então, Tiburcia. Aquela máscara aqui que parecia máscara de bandido, agora é máscara de super-herói. E tem Que legal, cobrir Tiburcia. o narizinho e a boca.
Entendi. E olha só, se você manter todos os cuidados, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder se encontrar de verdade. Porque eu tomei uma decisão, esparadrapo. Que decisão, Tiburcio, eu tenho até medo. Eu não quero mais sair da escola porque a escola é um lugar mágico onde a gente pode encontrar muitas coisas legais. E na escola a gente aprende que pode ser quem a gente quiser. Isso mesmo, Tiburcio, e agora ainda que a escola tá dentro da casa da gente. É mais divertido ainda, quem sabe, esparadrapo? Eu nunca imaginei que a professora ia estar dentro da minha casa, Tiburcio. É? Então eu é nem bom. ofereci um café. Eu acho que eu vou tomar mais banho então, Eu acho esparadrapo. importante, Tiburcio. Porque vai que o meu cheiro chega pra professora que tá assistindo. Eu acho que não chega, Tiburcio. Eu Será tô que... cheirosa. Aham, Hoje eu tô tá, cheirosa. tá uma delícia, Tiburcio. Então, ei, você aí, eu tô te vendo. Se ajeita na cadeira, arruma essa coluna pra você não ficar igual uma gelatina de Vai ficar torto igual a Tiburcio. Onde é que já se viu? Eu não sou torta, por exemplo. Só às Não, vezes, quando tá tudo ficando chato, daí eu fico parecendo uma gelatina. Mas sabe o que é bom? Arrumar a postura, porque daí a gente respira e começa a prestar atenção. Ei, galera, vocês querem que a gente continue com vocês? A gente vai trazer muita coisa legal que é pra gente ficar conectadinho, né, Esparadrapo? Tiburcio, eu não tinha pensado numa coisa, Tiburcio, O quê? que agora eu tava aqui refletindo e pensei. O que é? Antes eu não podia ficar na frente da TV porque eu tinha que ir pra escola. Agora eu tenho que ficar na frente da TV porque eu tenho que ir pra escola. Eu não entendi, Tiburcio. Que mundo doido, né, Esparadrapo? Mas você falando nisso, é bem importante que você cuide dos seus horários, pra não ficar tanto tempo assim na frente da tela. Pode fazer mal pros seus olhos, né, Isso, e Esparadrapo? tem que cuidar do gato, e tem que dar comida pro cachorro, e limpar o cocô do cachorro também, né? E tem que dar abraço na sua família que mora junto com você, né, Esparadrapo? Porque amor é uma coisa tão importante. E você sabia? Eu não sei se você tá sabendo ligadinho, Esparadrapo, mas o amor, ele aumenta as nossas imunidades, deixa a gente mais forte pra combater o mocorongo vírus. Ai, quantos colegas, Esparadrapo, quanto amiguinho legal a gente tá fazendo. Olha, cheio de gente. É muita gente, Tiburcio. Eu não sabia que dava pra ver tanta gente ali, Tiburcio. Que sensacional! Olha, oi. Ei, você não mostra a língua que é feio. Ô, para. Ó, tá tirando meleca. Ai, não conta que tá tirando meleca. Não tá tirando meleca. Não tá tirando meleca. Não tem ninguém tirando meleca aqui, professor. Eu vi. Não pode educação tirando. É verdade, é falta de educação. Tirando meleca. Oi, para. Hum. Eu tô pensando numa coisa. Como que a gente faz pra conseguir entender todo esse sistema de aula que tá acontecendo nesse mundo virtual? Ué, a gente assiste aula aqui pela televisão, né, Tiburcio? Se você não conseguir entender tudo, você tem que falar com o professor. Mas isso só dá pra assistir pela televisão? Sim, as aulas você assiste pela televisão, mas se você não entender, você pode entrar nas aulas com o professor na internet também, Tiburcio. Ah, eu fiquei cheia de dúvida numa aula, sabe, Esparadrapo? E eu queria mesmo perguntar se tinha algum jeito de sanar essas minhas dúvidas da minha Tem, pessoa. Tiburcio, tem sim. Você pode entrar na aula pelo Zoom, ou na aula pelo Meet, ou então mandar um zap para a professora, Tiburcio, pelo seu celular. É? Ou pelo celular da sua mãe, se você não tiver. Então eu posso continuar pertinho da professora mesmo distante? Ela pode me ajudar? Isso mesmo, Tiburcio. Ai, que legal, porque tem alguns assuntos, Esparadrapo. Vou confessar pra você que eu fico perdidinha, sabe? A professora fala, mas não entra na minha cachola. Aí ela tem que falar mais de pertinho, assim, pra eu conseguir entender. É que você é perdidinha, né, Tiburcio? E também a gente tem que lembrar Tô que às perdidinha. vezes a pessoa ela fica sem internet, né, Tiburcio? Isso acontece comigo. Quando eu fico sem internet, Esparadrapo, o que eu faço? Ué, você pode marcar com a professora de ir na escola, Tiburcio. Você pode marcar de ir na escola, vai ser só você e a professora. E você pode aproveitar e falar com ela, Tiburcio, e matar a saudade. É verdade, a professora falou mesmo isso, que a gente pode marcar um horário com ela e vão seguir todos os protocolos de segurança e prevenção do Covid. Então você não esquece, quando você marcar um horário com a professora, você vai com a sua máscara, leva o seu álcool em gel e, assim, vai ter que ficar um pouco distante, mas a professora vai poder te ajudar. Acontece uma coisa muito linda, Esparadrapo, nenhuma criança pode ficar de fora. Então, se você tiver algum problema, ele será resolvido, porque a gente precisa aprender. Ai, que lindo, Tiburcio. Uhum.